iniciar a nossa conversa, primeiro Rita, o seu nome completo. Tá, é Rita de Cássia Caramês. Wilson? Wilson Melo. Começar eu já pergunto para os dois. Vou começar pela Rita. Rita, qual que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você ouve ou lê Jornal Cidade de Santos? Eu acho que a primeira coisa, assim, foi uma escola não só de jornalismo, né, mas também uma escola de vida. Eu acho que em todos os outros lugares que eu trabalhei, eu fiz amigos, tenho amigos até hoje, mas não como na Cidade de Santos. Cidade de Santos foi como eu te falei, né? Apesar de ideologicamente diferentes, as pessoas eram amigas, né? Mesmo assim, de vez em quando saíam os paus, etc e tal, normal, mas assim, eu acho que, eu vou usar uma palavra bem, meio, até que babaca, assim, mas nós éramos uma família. É interessante esse lado de Cidade de Santos. Eu acho que eu tinha orientação na faculdade, o Dirceu, né, o Dirceu Fernandes Lopes, o Dirceu Borboleta, né, que a gente chamava ele na época, lembra, por causa da novela? O Dirceu sempre dizia que a gente não deveria se apegar às redações. Ele defendia isso, assim, mas eu acho que assim, todo mundo que trabalhou no Cidade se apegou àquela redação, mesmo pedindo para sair depois, mesmo, né, mudando. Mas eu acho que dificilmente as pessoas encontraram outra redação como aquela, né? Eu acho que assim, tinha uma coisa fraterna, uma coisa de amizade assim. Isso é o que me vem primeiro na cabeça. A escola de jornalismo, né? Porque a gente trabalhava contra todas, contra muitas dificuldades, né? Mas essa questão da amizade era algo muito forte na cidade. Eu sinto falta disso até hoje. Wilson, e você? Que quando fala de Cidade de Santos? Um gueto. Sabe, mas um gueto legal, um gueto animado, um gueto divertido. Aquilo era um reduto de tipo assim, no meio jornalístico, uma aldeia gaulesa, sabe? As nossas dificuldades eram imensas e a gente fazia o jornal, sabe? O jornal saía no dia seguinte, sabe? Imagina que um jornal fechado aqui, mas rodado em outra cidade, depois voltava ia para Malote, época de Malote ainda, aqui no Malotão. Era um trabalho de aldeia de gauleses. De resistência ali. De resistência, de resistência. Sim, mas não. É o meu. E quem começou a trabalhar primeiro foi você, Rita? Sim. Eu comecei a trabalhar lá em 1978. Como é que você foi parar lá? Você foi lá, bateu na porta, pediu emprego ou te convidaram? Então, naquela época, eu estava indo para o meu terceiro ano de faculdade, né? E eu tinha tentado, uma pessoa que chegou a dar aula para a gente na faculdade durante um tempo, foi o Carlos Manente. E o Manente me incentivava muito a tentar ir trabalhar direto em jornal. Eu trabalhava em cartório de notas, veja só. Trabalhava no 7º cartório naquela época. E aí o Manente uma vez falou, não, Rita, você tem que fazer uma matéria. Eu fiz uma matéria e tal, e ele falou, pô, leva na Tribuna. E eu levei a matéria na Tribuna para a editora, aí ele leu a matéria e falou, nossa, tá muito boa a matéria, tá, mas isso aqui é para o Jornal da Tarde, não é para a Tribuna. E aí foi outra lição que eu aprendi, né? Então, aí alguém falou, pô, Rita, por que tu não tenta Cidade? Aí eu fui para Cidade, tentei, cheguei lá, pedi estágio. Né? Aquele estágio não remunerado do velho Cidade de Santos, né? Mas aí também, acho que eu não fiquei nem uma semana sem contrato. Aí já fui. Sim, porque aí apareceu uma pauta e aí saímos eu e uma outra garota que estava lá também nesse mesmo esquema de estágio. O Bland mandou as duas, o editor era o Bland. Fomos nós para fazer uma confusão que tinha dado numa loja ali perto da Praça Mauá, com polícia, com tudo. E aí, quando eu fui fazer o texto, eu lembrei da lição da Tribuna, né? Falei, opa, eu estou no Cidade de Santos. E aí eu comecei a matéria falando que só com a polícia, etc. Então, assim, bem Cidade de Santos, né? E aí, no dia seguinte, a minha matéria estava publicada. E acho que passou uns 2 dias, aí eu já assinei lá a papelada. E quando você chegou lá nesses primeiros dias, qual foi a impressão que você teve do ambiente da redação? Então, que te chamou a atenção?
que me chamou a atenção foi assim, era um ambiente alegre, era um lugar meio, não era um lugar bonito, mas era uma redação interessante, porque para mim, que eu nunca tinha trabalhado numa redação, né, era uma redação grande, né, para minha ideia de redação era uma redação grande, mas as pessoas conversavam muito, era divertido e eu acho que eu fui muito bem recebida, né. Então a gente lá começava fazendo aquele colunão, né, aquelas notinhas horrorosas, aquelas coisas assim. Mas foi o que eu te falei, se a gente tinha alguma dúvida, qualquer um que estivesse do teu lado, você podia falar, olha, e aí, tá bom? Tá? A pessoa te orientava, né? Então, eu achei que eu fui muito bem recebida. Wilson, como é que você foi parar no Cidade de Santos? Então, a gente começou a namorar, naquela época nem era jornalista, a Rita já estava na faculdade, aí eu prestei vestibular, comecei a estudar, mas a Rita chamou atenção para um detalhe, que eu não poderia trabalhar em jornal até que eu terminasse o curso, diferentemente dela, porque parece que foi uma lei que o Geisel, que o inferno tenha, que o Geisel modificou, mas ela falou, mas se você entrar como repórter fotográfico, não precisa de diploma nem nada. Falei, bom, não entendo nada de fotografia, mas vamos ver como é que é, né? Aí comecei a me embrenhar na fotografia, falei, isso aqui é mais legal, isso é muito mais legal. E aí a Rita pediu para o Itamar que me desse uma oportunidade, né? Aí eu lembro que o Itamar aceitou, falou, uma semana. Falei, tá bom. No dia seguinte, acho que foi numa terça-feira, comecei numa segunda, na terça-feira me deram 2 pautas. Uma para ver algum problema em Vicente de Carvalho e dali já seguia para a casa do Jânio Quadros, em Guarujá, acho que é Jardim Acapulco, né? Porque ele iria se reunir com sindicalistas da Baixada. Eu fiz a matéria, eu e o repórter que foi comigo, não lembro quem foi, fizemos a matéria primeiro e fomos lá para a casa do Jânio. Ele se reuniu, conversa de um lado, conversa do outro. O fotógrafo da tribuna era o João Vieira, experiente, muito experiente. E aí eu fotografei e calhou de acabar o meu filme quando acabou a reunião. Tirei o filme e tinha um toquinho de filme, aqueles velhos toquinhos do Cidade de Santos. Falei, bom, para não ficar com a câmera sem filme, vou colocar esse toquinho, né? Eu sei que o pessoal levantou, começou a andar em torno da piscina. Aí o Jânio veio com 2 copos de pinga, sentou-se com um sindicalista, colocou na frente do cara, colocou na frente dele e ficaram conversando. E eu ali, né? Eu não entendia por que o João Vieira não estava interessado naquela foto, ele só estava me olhando. Quando finalmente o Jânio trouxe o copo, eu fiz o clique. No que eu fiz o clique, ele voou na minha jugular. Literalmente. Enlouquecido, ensandecido, o senhor estava me espreitando, querendo essa foto para me denigrir. Aí o pessoal do Deixa Disso entrou no meio, eu olhei para o João estava quase no chão de tanto rir, porque ele não sabia o que ia dar, né? E essa confusão toda, eu fui embora, cheguei no jornal, relatei isso, e aí eu não era oficialmente do jornal. Né? Tinha uma questão legal aí, trabalhista, não era. Aí, 2, 3 dias depois, me contrataram para evitar qualquer retaliação do Jânio. Então, graças ao Jânio àquele alucinado, meu primeiro emprego como repórter fotográfico no Cidade. E aí não foram mais. E aí fui indo, né? Rita, como é que era a sua rotina no Cidade de Santos? Como é que você chegava? Que tipo de matéria você fazia? Eu trabalhei na geral, eu fazia geral primeiro, né? E depois eu acabei indo para a equipe de esporte. Eu fiquei bastante tempo na equipe do Antônio Carlos. Então, e naquela época foi uma época muito boa do Cidade de Santos no esporte.
nós tínhamos um caderno de esporte que era publicado toda segunda-feira, e era um caderno muito legal, né? E assim, a tribuna, ela não tinha esse hábito de fazer cobertura em todos os locais, porque as pessoas levavam o resultado, levavam tudo para ela. Já o Cidade não, então a gente ia, e isso era muito bom para a gente. Então assim, eu aprendi muito também no esporte, fiquei muito tempo no esporte. E o nosso caderno era muito lindo, era muito bem feito. Eu lembro que naquela época tinha esse lance, né? Você ficava olhando os cadernos da Folha, sabe, de segunda-feira, caderno de esporte, você ficava comparando e tal. O nosso era muito legal, porque foi uma época também assim que a gente teve uma certa liberdade na questão da diagramação, então fazia umas diagramações mais legais, entendeu? Não era aquela rotina, né? Então eu fiquei muito tempo no esporte, fiz pouca coisa na área da política, mas também fiz. E uma coisa interessante também é que o Cidade de Santos, eu cheguei a cobrir férias nas regionais, né? Então eu fiz uma época Cubatão, inclusive com Oswaldinho já pela tribuna, Oswaldinho naquela época já estava na tribuna, e eu pela Cidade de Santos. Fiz Guarujá também, fiz São Vicente. E naquela época, assim, apesar de você ter, por exemplo, eu não lembro como é que era o nome do prefeito de Cubatão. Era um prefeito, não era eleito. E aí eu lembro que eu cheguei de mansinho no primeiro dia, e no segundo dia eu comecei a fazer uma série de perguntas para ele e tal. Ele falou, caramba, moça, você já chegou aqui com os 2 pés no peito e tal. Em São Vicente era o japonês, o Koyu, que era um doce de pessoa, sabe? A gente aprendia muito também com os políticos naquela época, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi muito assim, porque a Cidade de Santos te dava essas oportunidades, né, de você variar as pautas e tal. Mas o setor onde eu fiquei mais tempo foi esporte. Esporte eu fiquei bastante tempo. Wilson, e fotografia naquela época era filme, laboratório, né? Então, o que você falasse as dificuldades e os prazeres também. Filme, laboratório, tudo limitado. Jogo do Santos na quarta-feira, que começava às 9 horas da noite, aqui o jornal fechava às 10 em São Paulo, estava lá o espaço para uma foto em branco, e você podia ficar no campo 15 minutos e sair correndo. E nós não tínhamos uma tele luminosa, não, era com uma 105 colado ali no pau do gol adversário, rezando para que algum lance chegasse ali perto. E aí você saía correndo, se tem foco, se não tem, você só ia descobrir depois. Puxava a asa para 3.200, aí você só ia descobrir depois se você tinha alguma coisa razoável. Era um drama, era um tremendo drama. Fora as vezes que a gente tinha que revelar no próprio local, em viagem, coisa assim, aí levava um laboratório portátil, transformava o banheiro do hotel num laboratório. É uma experiência fantástica. Fantástica. Só tenho a agradecer. E tem uma coisa que muita gente me contou, quando uma equipe do Cidade de Santos chegava no local, era bem recebida, assim, porque parece que era o porta-voz da população. Do né? proletariado. Assim, um dado interessante. Se você andasse pelo cais de Santos, era raro você não ver um portuário com Cidade de Santos aqui no bolso. Estivador, entendeu? Estivador. Era muito comum. Era fantástico, né? A Cidade de Santos, realmente. Era o jornal era querido muito bem recebido. pela classe. Que história você lembra, assim, dessa receptividade que as pessoas tinham quando chegava uma equipe do Cidade no lugar? Eles facilitavam tudo pra gente, ninguém, né, sabe, mesmo em problemas e tudo, eles não colocavam nenhuma barreira pra gente. A gente era bem quisto, a gente era querido pela população, sabe, porque a gente acabava refletindo a realidade deles e tudo mais, enquanto o outro, um petit bourgeoisie, né, um pequeno burguês. Não, e aquilo que eu também te falei. Então, o que acontecia?
A tribuna, ela tinha, por conta já da idade, por conta do estilo de jornal e tal. Da senilidade. Não. O que acontece? As pessoas iam até a tribuna, diferente de cidade. O cidade ia até as pessoas. Então, assim, nós, por exemplo, na área de esporte, a gente cobria de tudo. A gente estava, inclusive no torneio de tamborel, que era promovido pela tribuna, todo domingo de manhã a gente estava lá, fotografando e cobrindo, entendeu? Na presença do seu Erasmo Dias, né? Outro também, né? Que não sei quem tem, Carvalhinho. Então, assim, agora o Cidade de Santos, ele ia. Então, assim, a comunidade se sentia prestigiada pelo Cidade de Santos, porque o Cidade de Santos ia atrás da notícia. Não ficava esperando a notícia como acontecia com a tribuna, né? Então, a tribuna, sei lá, se você tivesse 5 acontecimentos, ela ia naquele que fosse mais, elitizado, né? Que fosse mais a cara da tribuna. Os outros, ela dava o resultado e tal. O Cidade não, o Cidade ia nos 5. Era uma correria também, né? Porque aí você tinha que ir no palco. Mas o Cidade de Santos respeitava, acho que um pouco mais essa questão de você ir até o fato, entendeu? Você falou no clima de amizade entre os colegas de redação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o clima da redação. Muita gente me contou que assim, parecia um cenário de filme. Muita fumaça, todo mundo fumava, telefone tocando, todo mundo falando alto, né? Sim. Como é que era, Wilson, o clima da redação? Era uma cena de filme mesmo? Era uma cena de filme, era um pastelão. Era um pastelão, era um grita-grito o tempo inteiro, porque as pessoas se comunicavam com a outra editoria falando, não é por telefone. Então, era uma sala enorme. Com fileiras de mesas, com todos. Então, o único recluso era o aquário onde ficava o editor. O resto não, era gente falando tudo ali. Eu lembro que o R sempre soltava umas piadas no momento que a redação vinha abaixo. Era uma festa. Eu nunca saí de casa contrariado para ir trabalhar na cidade. Nunca, nunca. Porque eu me divertia. Era divertido estar ali, era divertido estar na rua fazendo matéria. Era tudo divertido. A gente saía naquelas combis, né, do Cidade de Santos. Então, por exemplo, tinha uma coisa interessante, quando o Caldeira foi prefeito em Santos, que o motorista do Cidade falava assim para mim, Rita, você é a segunda Rita que eu transporto hoje. Porque ele tinha transportado a cadela do Caldeira na viatura que a gente estava usando, entendeu? Então, você é a segunda Rita que eu transporto hoje. O Caldeira tinha uma cadela chamada Rita. Mas, assim, o final da tarde no Cidade de Santos era isso, porque todo mundo se voltava para a redação ficava lotada, e você tinha aqueles malucos, né? O R era um, nós tínhamos lá um motorista que trabalhava na cidade, o apelido dele era Mildinho. Ele tinha uns 2 metros e pouco, ele é um cara grandão. E aí eu nunca me esqueço, um dia quando ele entrou na redação, o R gritou assim, lotado, pronto. Aí assim, eram 5, 10 minutos que todo mundo parava, mas isso era interessante porque te ajudava inclusive no texto. Porque você te baixava um pouco aquela tensão, né, do horário, a tensão de você fazer o melhor texto, você dava uma relaxada e aí você retomava. Ou então, por exemplo, quando o Aquil resolveu, durante uma época, saudar todo mundo que entrava na redação. Ele sentava, acho que na primeira mesa da redação, então ele levantava, ficava, em pé e saudava cada um, falava o nome. Tá? Então, assim, era uma delícia. O Wilson tem razão, a gente não ia para lá aborrecido. E uma coisa que me contaram também várias vezes é que depois de fechar o jornal, depois de acabar, as pessoas continuavam juntas. Ou na redação, ou saía para bar, ia para casa de alguém fazer festa e tal, né? Sim. E alguém me falou, Wilson, quero que você recorde que o pessoal realizava sarau. Levava violão e você tocava uma flauta. Eu tenho pouca lembrança disso, mas eu lembro, sim, de umas festas e tudo mais, da gente ter música e eu levar a flauta. Lá na redação. Eu lembro vagamente, não tenho muito registro disso, mas eu lembro. Mas era legal, cara. Era fraterno. É isso que eu ia falar. Por exemplo, no final do ano, a gente tinha o amigo secreto
E mas o tinha inimigo. o inimigo secreto. Então, nossa, era muita sacanagem, né? Na questão do inimigo era muita sacanagem. E o amigo era legal, né? Então, era aquele presente comum que todo mundo dá, toda a empresa. Agora, o inimigo era sensacional. Era assim, era de você rolar no chão tentando dar risada, né? Um pior que o outro, Por entendeu? exemplo, Essa não foi o caso de um inimigo, mas foi o caso de um amigo secreto de fim de ano, em que o Chico Lascala usava uma barba imensa, enorme, e ele ganhou do Aquil um kit de barbear. Mas eu lembro, por exemplo, de um presente que eu ganhei do inimigo. O Cidade de Santos tinha um time de futebol de salão. Então, assim, era o time de futebol de salão e eles me colocaram como técnica. Imagina. Eu era técnica, né? Brincadeira. E aí o R me deu um presente, que era o seguinte, eram 2 tacos, sabe esses tacos de chão? 2 tacos com uma coisa tal, que era para mim incentivar os meninos, entendeu? Quer dizer, tipo, sabe, dar uma dura pro time de Cidade de Santos ir para frente. Então, assim, eram umas barbaridades, né? Era muito engraçado. Tem uma coisa que também era única, era a logística de sair para fazer reportagem. Você saía nessa Kombi com 2, 3 equipes, cada qual com uma pauta diferente em locais diferentes. Então o motorista deixava uma equipe, deixava outra equipe, deixava a terceira, voltava para pegar a primeira, ia atrás da segunda. Era uma loucura. Então, sabe, era um bonde da alegria aquela Kombi. Sim, todo mundo brincando. Era muito bom. Tudo era muito divertido e tudo era muito peculiar. Sabe, da minha vivência em jornalismo, de várias redações, vários jornais, nunca houve nada similar. Queria que vocês falassem agora para mim sobre o que levou a ser criado o jornal Cidade de Santos. Tem muitas histórias, né? Foi uma sociedade entre o Frias e o Carlos Caldeira, né? Então, tem várias versões, né? Tem um que fala que o Caldeira queria criar um jornal porque tinha pretensão política, outros dizem que o Frias queria dar um presente para o amigo e sócio Caldeira. Qual que era a percepção que vocês tinham naquela época? Qual que era a motivação do Cidade de Santos? Olha, sinceramente, eu não sei te dizer qual é a história oficial, né? Mas assim, eu posso te falar o apelido que a gente dava para Cidade de Santos, que era o primo pobre da Folha, né? Então assim, é como se a Folha tivesse que pegar um dinheiro. Como é que a gente vai lavar dinheiro? Então vamos abrir o Cidade de Santos. Se lavava dinheiro, lavava muito pouco, porque nós recebíamos muito pouco, né? Era aquele salário basicão mesmo, de 5 horas, tal. Então, mas não sei. O Cidade de Santos, talvez ele tivesse uma cara mais popular do que a Folha de São Paulo, né? Mas não chegasse a um nível assim tão radical, entendeu? Tão baixaria. Então, assim, era uma cara popular, uma linguagem de médio entendimento também, que isso eu acho que é uma lição de jornalismo muito bom para todo mundo, né? Porque aí você tinha a Folha, naquela época até teve uma época que a Folha, por exemplo, tinha uma folha de cultura, né? Que era maravilhoso, né? Então você tinha muitos intelectuais trabalhando. Ilustrada? A Ilustrada, a Folha Ilustrada. Mas era um pessoal que sabia fazer comunicação. Mas depois, por exemplo, a Folha passou a ter um pessoal que escrevia para o seu grupinho. Então, assim, você mesmo, como jornalista, você lia a matéria e falava, sabe aquelas matérias que não tinham nada de nada? Agora, o Cidade de Santos não, ele tinha um texto, um jeito de escrever, um jeito de apresentar os fatos e tal, que eu acho que a população gostava por causa disso. Porque qualquer um, você podia estar na prefeitura, no maior cargo da prefeitura, você podia estar num grande escritório de advocacia em Santos, ou você podia ser um peãozinho de obra qualquer, você lia o Cidade de Santos e você entendia. Então, eu acho que isso era uma coisa muito interessante do jornal. Eu não sei se a Folha, enquanto empresa, tinha, vamos abrir aqui entendeu? Mas eu via, pelo menos, Cidade de Santos como isso. Uma outra linguagem de jornalismo bem diferente da Folha. Aliás, Justo, falar em linguagem, depois você trabalhou em vários outros jornais, né? Agências de notícia,
mas quais as diferenças da linguagem fotográfica no Cidade de Santos para outros veículos, por exemplo? Ou que saía em outros jornais já naquela época? A gente não tinha crédito nas fotos, quando já era obrigatório e tudo mais. A gente não tinha equipamento, não tinha câmera para todos. Tinha que esperar o fotógrafo, eu entrava 1h da tarde, eu tinha que esperar o fotógrafo que entrou 7, 8 da manhã, encerrar a jornada dele para pegar o equipamento dele e trabalhar. E tudo muito precário, você não tinha uma teleobjetiva se precisasse, enfim. Nós éramos literalmente o primo pobre da Folha, e eu tenho uma outra percepção. Eu acho que o Frias não quis dar nenhum presente para o amigo, não. Acho que ele teve que engolir o querer do Caldeira de ter um jornal dele aqui na região dele. Eu entendo assim, e eu percebia isso, até que no primeiro momento, quando a Folha pôde fechar aqui, ela foi lá e fechou. Foi o primeiro, porque naquela época era o Cidade, Notícias Populares, a Folha da Tarde, a Folha de São Paulo, e no mesmo prédio, lá na Barão de Limeira, ainda tinha a Gazeta Esportiva, não sei qual era o vínculo, mas o primeiro que eles colocaram fora foi a Cidade. Então era. Agora, a linguagem fotográfica, na realidade, a linguagem ela foi mudando a partir do momento que o fotógrafo que chegava ia imprimindo a sua linguagem. Por exemplo, eu era muito ligado em esportes, em foto de esportes, e eu observava muito os bons fotógrafos do Globo, da Folha, e procurava ir por aquele caminho. Ou seja, eu procurava mostrar uma coisa que a televisão não consegue mostrar. Na época, a televisão mostrava o jogo todo. Assim, eu procurava um detalhe, enchia a foto. Porque a foto tem que ter impacto. Se a foto não tiver impacto, esquece. Ninguém vai olhar. É como você está no dentista virando uma revista qualquer assim, você não está nem olhando, tá? Porque não tem impacto. Agora, a linguagem melhorou. Teve a vinda de um fotógrafo da Folha para cá. Ai, me lembro o nome dele, caramba. Um cara bem experiente na Folha, veio trabalhar na Cidade por motivos particulares, e ele já veio com uma visão bem diferente do que a gente fazia aqui. Aí você vai evoluindo. Né? Ô Rita, e do período que você trabalhou lá, qual a matéria mais emblemática, porque você mais importante, assim, não que você tenha feito pessoalmente, mas uma matéria que te marcou muito ali, que você achou que foi uma coisa que teve muita repercussão, ou te marcou pessoalmente? Ai, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Foi o que eu te falei. Assim, eu acho que na época do esporte, por exemplo, a gente fazia matérias sobre o esporte amador, né? Então, eu lembro de uma matéria que eu fiz só com mulheres, né? Na área do esporte amador. Então, assim, eram matérias que normalmente você não via na imprensa como um todo. Então, assim, na época do esporte foi bom por causa disso. A gente teve uma abertura de buscar pautas diferentes. A gente discutia ali em grupo e tal. E o Antônio Carlos, nesse aspecto, ele era muito aberto. Ele topava fazer essas coisas e tal. Então, eu acho que, por exemplo, assim, essas matérias especiais que a gente fazia para o esporte, por exemplo, me marcaram. Porque aí você ia lá, você via como é que era, tal. Você falava das dificuldades do esporte amador, que hoje continua a situação bem parecida, né? Mas hoje você ainda tem um incentivo um pouco maior. Mas o esporte amador não tinha quase visibilidade, assim, na imprensa. Mas o Cidade de Santos sempre deu visibilidade. Então, por isso que eu te falo, a gente cobria todo e qualquer esporte que acontecia, a gente estava lá, entendeu? Cobrindo. Não pegava só o resultado, a gente ia lá. Então, assim, por isso que a gente também era muito querido, né? Todas as Santos, clima, né? E Santos naquela época tinha muito esporte amador, né?
você tinha ligas de todos os esportes, eles faziam campeonatos, todo final de semana tinha um campeonato, e a gente também cobria muito a várzea. A várzea dava ótimas matérias, né? Porque a gente ia no domingo de manhã, nossa, assisti muito jogo assim, incrível, né? E era aqueles jogos que você ia para esses campos de várzea e a gente brincava que o pessoal não fazia aquecimento físico, fazia aquecimento químico, né? Porque assim, o cara tinha trabalhado no cais a noite toda, tá? E aí ele ia para lá. Então assim, você tinha o campo de futebol, ali tinha um cara fazendo a linguicinha, as batidinhas ali, o cara ia, se alimentava, entrava no campo e fazia um jogaço, meu. E você olhava aquilo, era inacreditável, né? Então, assim, eu acho que as matérias que me marcaram foram mais essas matérias, assim, de esporte, né? De você poder levantar essas questões que já eram um problema naquela época, e os jornais normalmente já não faziam isso, né? Eu acho que dá voz para essa... O Cidade foi o primeiro jornal que eu vi que começou a dar um bom destaque ao surf. Ah, sim. Asa Delta. Asa Delta. Colocou, Sim. sabe? Sim. Eu lembro que foi o primeiro jornal que eu vi a encarar o surf como uma coisa positiva. Era marginalizado. Era super Sim. marginalizado. E aí um detalhe interessante. Normalmente quem cobria as matérias eram eu. Era eu porque os meninos diziam, eu trabalhava com o Djair, né, e com o Inível. E o Antônio Carlos. Aí o Celso Bertolli, essa era a nossa equipe, né? E eu entendia os surfistas e eles não, entendeu? Uma questão de linguagem, né? Então, assim, era fantástico. E foi naquela época do Picuruta, né? Naquela época do auge do Picuruta. E aí o pai do Picuruta era um incentivador do esporte, né? O velho Bigode. E o surf realmente, e mesmo a Asa Delta, quando começou a Asa Delta, né, aqui na nossa região, é a gente que dava. Então, eu acho que essa questão do esporte amador é uma coisa que me marcou mais. Wilson, qual foi a foto mais importante que saiu no Cidade de Santos? Não tenha sido feita por você necessariamente. Mais importante, aquele O que mais te período. marcou? Olha, não foi só a foto em si, foi todo o evento, Ai, que foi a Vila Socorro. Vila Socorro. Eu fui o primeiro fotógrafo a chegar. Eu cheguei na Vila Socorro 00:30. Não, ainda pegava fogo. O SASSI me ligou em casa, falou, olha, tá tendo um incêndio em Cubatão, mas ninguém atinava para as proporções, né? Eu também não. Quando eu fui chegando de carro, ali lembra, tinha o Forte Apache ali, né? Encostei o carro ali, no meio da Anchieta, na divisória da Anchieta, tinha uns elementos que pareciam uma pá uma hélice de avião de plástico rígido verde que fazia a divisão das duas pistas, estava tudo assim. Aí eu me assustei com aquilo, mas estava de noite. Eu não tinha a visão das proporções daquilo. Quando começou a clarear o dia, aí a coisa foi ficando feia. Foi ficando muito feia. Eu acho que o material que eu fiz ali foi o que mais impactou. Sim. Mas eu posso te falar outra coisa também? Um material que o Wilson fez, por exemplo, que eu me lembro, que eu particularmente gostei muito, foi a campanha das Diretas Já. Das Diretas Já. Você fez ótimas fotos, inclusive do Mauri. Você tem uma foto incrível do Mauri. E tem uma foto Uma sequência da Renata Zanetta chorando, que o jornal publicou 7 fotos e com o texto do Mauri. Com o texto do impecável, Mauri. impecável. Claro, sempre. Aliás, o Mauri merecia... o Mauri, assim, o texto dele você não tinha como tirar uma vírgula. Você não tirava nada. Se alguém dissesse para você, arranca uma linha do texto do Mauri, você não conseguia. Era impressionante, né? O texto dele era... Tinha um outro cara só que eu vi que escrevia estilos diferentes, mas era assim também, que era o Clóvis Rossi. Também.
Clóvis Rossi na Folha era Você assim. não tirava nada. Eu trabalhei na Folha na época da Constituinte e o Clóvis Rossi escrevia sobre a Constituinte. Então, assim, de vez em quando era um sufoco. Então, você tinha que cortar material de outros repórteres. O Clóvis Rossi, de jeito nenhum, você não conseguia. E o Mauri também. O Mauri Era é tudo texto muito maravilhoso daquele amarradinho, cara. tudo muito, Sim. muito lúcido, muito claro. Agora, essas fotos das diretas já ficaram muito boas, eu lembro disso. E uma pauta que rendeu boas fotos também foi, na época, foi a greve da COSIPA. Uma greve de 30 dias. Todo o pessoal lá na porta, tanto é que o então presidente da COSIPA caiu, até o Plínio Asman, na época. Foi bem legal cobrir aquilo ali. São coisas junto ao povo, sempre, sabe? Foi uma época também, eu acho que é importante também, assim, a época que a gente trabalhou na cidade de Santos, foi uma época de transição, mas era uma época onde a questão da política era uma coisa muito forte em Santos. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Nós tínhamos sindicatos fortes, nós tínhamos uma cultura, inclusive sindical, né? Os sindicatos promoviam shows, traziam muitos artistas. Então, assim, eu lembro de fotos, por exemplo, do próprio Wilson, com o Luiz Carlos Prestes, entendeu? Lula, né? Os sindicalistas de Santos, que eram famosos naquela época. Então, assim, você tinha uma possibilidade de fazer texto e fotos que hoje, Santos, aqui entre nós, é um marasmo, né? É meio complicado, né? Eu tenho uma foto feita no dia 1º de maio de 84, no auditório do Sindipetro, em que na mesa estão em pé e de mãos dadas um diretor do sindicato, eu não lembro qual é a ordem, o Silvino. Silvino, lembra do Silvino? Tem um outro que também foi exilado, que era daqui de Santos, não vou lembrar o nome. Lula, Brizola, Luiz Carlos Prestes, Roger Ferreira. Hoje você não tem uma equipe dessa para fotografar, Se eu não me engano, posso estar enganado, foi o 1º de maio que a classe trabalhadora ganhou um presente maravilhoso, que foi a morte do Fleury. Lembra? Grande canalha Fleury. Então, ele morreu no 1º de maio, eu acho que foi nesse, porque houve comemoração tanto no Sindipetro como em outro sindicato que eu também fui fotografar, não lembro por quê. Os sindicatos também movimentavam muito, né? E nós tínhamos, por exemplo, na cidade de Santos, uma editoria sindical, né? Era específica, tal. Quem era? Exaltino? Não, eu acho que o Zé Lozada fez sindical uma época. Isso, Zé. Chico Aloysio? Não, o Chico era da editoria do... Não, mas o Chico nunca trabalhou na cidade. O Chico Lang? Chico Aloysio. Chico. Não, ele fazia assim. Não, mas acho que tem uma época que ele fazia sindical também. Que ele trabalhou muito tempo com o Rocha, na polícia. Rocha, na polícia. Com a Ercília, não. Mas você tinha um sindicalismo forte ainda, que hoje também você já não tem. Então, assim, são vantagens, né, que a gente acabou pegando também nessa época. Então, você tinha um jornal popular que ia atrás dos fatos numa época que era efervescente, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação do jornal com o poder, né, com os prefeitos. Na época era o prefeito Biônio, nomeado, né? Sim. Não sei se você pegou a época que o prefeito era o Carvalhinho? Peguei. Então era uma relação. Não, como é que era essa relação do Cidade com o Carvalhinho? Então, era confusa e eu vou te falar por quê. Por exemplo, o Cidade de Santos, assim, que nem a questão do Jânio. Ninguém avisou para o Wilson não fotografar o Jânio com um copo na mão, porque já se sabia que não podia fotografar, né? Mas, por exemplo, aí um dia me mandaram para a prefeitura e ninguém me falou que a briga entre o Cidade e o Carvalhinho era tão forte que o repórter do Cidade não entrava. Eu não sabia. O que eu fiz? Estava lá, era uma comissão de mulheres que iam pedir alguma coisa para ele e tal. Eu entrei e acompanhei a conversa do Carvalhinho.
E aí o Carvalhinho estranhou, o porquê que, ó, tem até uma repórter aqui do Cidade de Santos e tal. E quando eu cheguei na redação, aquele negócio, pô, mas você entrou? Eu falei, ninguém me falou que não era para entrar, eu entrei. Entendeu? Então, assim, eram umas coisas meio maluca, entendeu? Muito. Por que essa quase rixa aí? Porque o Bland, o Cidade de Santos, eles desciam o cacete, né? Então, assim, ficavam fazendo aquelas notinhas, né, de meio que piada, meio não sei o quê. Não tal. era prefeito, era chamado de alcaide. Alcaide, né? Então era, então, Burgomestre. então, prefeito nomeado. Então, assim, então você tinha essa rixa por conta de questões ideológicas, né? Mas que, então assim, e a gente entrava de gaiato no navio, né? Que nem eu entrei também lá na... Também aí depois dessa eu aprendi que não era mais para entrar. Mas ninguém me avisou, olha, Rita, não pode entrar. Eu entrei. Tem outra história também que me contaram, que o Carvalhinho não podia aparecer em foto no jornal. Então o fotógrafo ia na solenidade Tinha lá, que- mostrava todo mundo e... Cortava o É Carvalhinho. isso, Wilson? Você lembra dessa Eu recordação? não peguei, eu acho que eu não peguei Você o não pegou o Carvalhinho. Carvalhinho, não? Eu acho que eu não peguei, porque eu não peguei o Bland Ele como entrou editor. João Sampaio, Quando eu né? entrei era o João Sampaio, depois quando eu saí era o... que foi da Pequenas Empresas Artesãos Negócios? Tranjan. O Tranjan, Tranjan. Gabriel. E aí eu fui para a Folha e depois o Bland voltou. Então eu não peguei. Tá? Não saberia te dizer. Agora, outras coisas que eram deliciosas na cidade eram os erros das palavras. Né? Maravilhoso. A Denise, da revisão que eu te falei, que era interessante você, a Denise tinha um projeto de fazer uma publicação só com os erros, porque ela guardava. Porque lembra, era lauda, então eles tinham que refazer lá, né? E ela guardava. Ela tinha, assim, laudas e laudas, com as Por exemplo? coisas mais absurdas que... Bom, eu tenho uma passagem com a Arilce. A fatídica reportagem de volta do fim de semana prolongado. Ah. Então, um domingo, aí fui eu e a Arilce, Todo domingo. lá no Fala Povo, né? Entrevistou um, entrevistou outro. Então, fulana de tal diz que vem a Santos anualmente. Saiu errado a palavra anualmente. Saiu anualmente. E aí eu imaginei a moça descendo a Anchieta, arrastando. Eu tinha Aonde um foi outro o- texto onde- também por exemplo, teve o bombeiro foi fazer um resgate num canal, alguma coisa assim, e aí alguém escreveu lá, não, porque a mangueira do bombeiro, sabe aquele negócio assim? Então o pessoal já levava para outro lado, né? Então assim, umas coisas bem Quem foi que malucas. escreveu o general da banda? Que viu o general Nós de tivemos brigada. alguém que escreveu General de brigada. o general da banda e passou na revisão como é? também, né? E passou o general da banda. Era uma... Delicioso. Porque também era assim, não é que o pessoal... Era tudo muito rápido às vezes, né? Porque essa questão do horário do malote, a saída do malote era uma loucura. Então, de vez em quando, a pessoa errava lá. Agora, quem é que fazia isso? Tinha um, que eu não lembro quem era, que fazia o seguinte, por exemplo, é um amigo meu, um amigo nosso, mas eu não lembro quem. Por exemplo, ele tinha uma dúvida, né, se a palavra era com I ou com Y, por exemplo. Se era X ou CH. O que ele fazia? Ele escrevia uma hora com X, outra hora com CH. Uma técnica, entendeu? Quer dizer, aí você fala assim, meu, isso é muito louco, né? Só no Cidade de Santos você encontrava um jornalista que te falava, eu faço assim, porque aí lá na revisão eles falavam assim, aqui foi um rateio, entendeu? O cara sabia como era. Muito legal, muito legal. Um período muito marcante do Cidade foi o Mar de Lama. O Mar de O Lama. Mar de Lama movimentou a Sim. baixada. Sim. Mauri e Oswaldinho, né? Se eu não me Mauri e engano. Oswaldinho. Mauri e Oswaldinho. Outro hilário também foi quando o Mauri e Oswaldinho Entrevistaram. entrevistaram o Paulo Paulo Maluf, Maluf, governador. Maurício Ricardo Marques. Maria Ricardo Marques. Ricardo Marques, isso. Isso. O Ricardo também era uma figura. E né? aí o Caldeira exigiu que o jornal Você publicasse. estava na redação nesse Não, dia ou não estava. Tava na Exigiu que Sim. o Cidade publicasse Fizesse uma uma- retratação.
E aí virou moda. Como é que era aquela frase? Não era seja gentil, como é que era? Que ele mandou, inclusive, tinha um slogan lá. Tinha um slogan lá de gentileza, gera gentileza, uma coisa Mas assim. a matéria já tinha sido publicada, entendeu? E foi deliciosa, né? Então, muito boa aquela matéria também, né? Eles eram muito loucos. O Cidade de Santos te dava essa possibilidade. Mesmo, que nem essa matéria com o Maluf, mesmo tendo que retratar depois e tal, mas o editor, naquele dia, permitiu que saísse daquele jeito. Então, assim, era uma coisa que em outro jornal não teria saído. Era permitido delirar. Isso. Era permitido. Então... Outra coisa, o jornal sempre teve esse caráter combativo, né? De fiscalizar, né? Fiscalizar o prefeito. E só que chegou um momento que o dono do jornal virou prefeito, né? Sim. Como é que foi esse período? Você estava nessa época? Eu estava. Lembra que eu até te falei da cadela, né? Da cadela Rita, assim. Não foi bom. Não foi bom porque, assim, você podia falar, mas você tinha que medir as coisas, né? Eu lembro, por exemplo, eu fui cobrir era Stock Car, que eles faziam aqui na Ponta da Praia, entendeu? Na Ponta da Praia, num fim de semana, e assim, o que tinha de proteção para o público era uma cordinha. Em outros tempos, a gente teria descido o cacete, porque, segurança, uma cordinha, o carro vem para cima de você, não tem? Então assim, mas não, olha, aconteceu isso, não, mas faz de conta que não aconteceu, entendeu? Então, fazer o quê, né? Era um período de autocensura. Sim. Já se autocensurava mesmo. O que é o pior tipo de censura que pode existir, né? E aí perdeu esse caráter. Perde. E o Caldeira teria dado excelentes matérias, né? Porque ele trabalhava de sandalhão, chinelão. Camisa aberta até aqui o meio. Então assim, teria sido um delicioso escrever. Dormia o tempo inteiro lá na prefeitura. Muito louco, né? Muito louco. Ele era muito diferente do Frias. Aliás, assim, a gente tinha que entender um dia como é que eles se tornaram sócios, né? Porque, sim, maluco isso, né? E outra coisa, o Wilson falou autocensura. Mas o Cidade, ele circulou na época da ditadura militar, né? Como é que era essa relação aí do Cidade com os militares, com o regime? Tinha esse medo, por exemplo, tinha um censor dentro da redação? Não. Eu nunca vi. Mas tinha uma nuvem em cima, assim. Eu acho que naquela época a gente sabia mais ou menos, é que eu estou te falando, a gente podia escrever, tinha liberdade para escrever, mas é óbvio que você sabia até o ponto que você podia ir, né? Então eu acho que... E a gente sempre teve, enquanto Cidade de Santos, uma boa relação com a polícia. Isso era latente, né? Não só com a polícia, como com as outras forças. Então, assim, essa relação era boa, entendeu? Eu acho que, assim, um se metia com o outro, entendeu? Então, assim, eu nunca vi, assim, uma cena de alguém criticando Cidade de Santos por ter feito alguma coisa assim. Mas a gente sabia até onde... que era ditadura, né, Marco? Então, assim, você, sabe, você vai fazer o quê? E outra coisa, você ia botar teu pescoço a prêmio, quem ia segurar a tua onda? Né? A empresa ia segurar a tua onda? O editor ia segurar a tua onda? Uma hora dessa, sabe como é que é, né? Fica complicado. Então, eu acho assim, ele combatia, mas combatia aquilo social, vamos dizer assim, os problemas sociais, os problemas comunitários, mas o regime... Não é assim, você combatia o prefeito, entendeu? Da questão de ser prefeito nomeado e tal, mas não tinha uma briga clara e objetiva contra a ditadura, entendeu? Isso não existia, porque eu não lembro de nenhuma matéria combatendo a ditadura. Não tinha. Você podia pegar um personagem ou outro e meio que, sabe, falar alguma coisa, lembra a coluna lá do Toninho Malvadeza, mas assim, eram umas coisas, você não tinha esse combate à ditadura, até porque também, vamos lá, nós éramos um jornal regional, local. Bem cá, então assim,
quem lia a Cidade de Santos era o pessoal de Santos e litoral. Então, não também cabia ao Cidade, se a gente for parar para pensar, esse enfrentamento. Não dava para ser um rato Sim. que ruge, né? Não existia esse enfrentamento. Wilson, na sua percepção, o que levou ao fim do Cidade de Santos? Eu não estava aqui, mas eu já estava na Folha. Eu saí do Cidade 1 ano antes dele fechar. Mas desse período finalzinho, O que eu recebia de informação e que às vezes eu percebo que, é claro, eu estou na Folha, mas eu estou vendo Cidade, né? É que a volta do Bland, eu entendo que ele veio para fechar. Já veio com esse script. Tá? E aí o Submarino Encalhado foi a pá de cal, né? Que Submarino Encalhado? O que eu disse que eu não sei se eu vou falar, se o que eu vou falar é correto, mas diz que uma matéria feita pelo Zé Lousada, me falaram, que estavam em Guarujá para outra matéria e viram um submarino, não sei em que praia do Guarujá, e entenderam que ele estava encalhado e fizeram uma matéria, sem ouvir autoridade alguma, dizendo que havia um submarino encalhado da Marinha Brasileira aqui no Guarujá. Parece que 1 ou 2 dias depois o jornal fechou, foi uma coisa bem em cima, então associa-se a pá de cal a essa matéria. Eu não sei. Mas eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, quando você saiu, você foi para São Paulo em 85. 85. Já estava meio assim. Eu continuei até 86, mas você não tinha mais aquele Cidade de Santos, sei lá, unido, forte. As pessoas começaram a se tocar que o jornal, de alguma forma, estava perdendo espaço, entendeu? Dentro da própria empresa também. Então, cada um começou a falar, bom, eu acho que eu vou para cá, vou para lá, vou para lá. E aí estava uma redação mais fraca também, né? Eu acho que isso aí também pesou muito. Mas eu acho que isso foi um projeto da empresa. Foi um processo. Não foi uma ruptura completa. Não foi. Não. Então, assim, o Gabriel veio, o Tranjan, ele deu uma levantada na moral de Cidade de Santos, muito legal. Ele mudou muito Cidade de Santos, né? Melhorou muito. Melhorou muito. Todo mundo ficou muito animado, gostando ou não dele, né? Batendo ideologicamente ou não com ele, mas todo mundo gostou. Ele veio, sabe, chutou lá para o alto. Mas aí depois o Gabriel saiu. E aí começou a ficar aquele marasmo, aquela coisa, sabe, aquela água com açúcar e tal. Então, assim, quem queria fazer um jornalismo melhor, mas assim, começou a debandar. Né? Então, acho que assim, você teve uma debandada de Cidade de Santos grande, antes do fechamento. Né? E eu acho que aqueles que estavam no fechamento não saíram antes por falta de oportunidade. Né? Não sei, pelo menos... Eu entendo a volta do Bland como parte do projeto de encerrar. Mas acho que foi um projeto da empresa mesmo, que estava na hora de fechar. Sim. Entendeu? Não tinha mais razão de ser do Cidade. Depois ela fechou Sim. Notícia, fechou... Sim, já era. Enfim, hoje tem a Folha. Tá? Eram 4 jornais, hoje tem... Então, como é que era trabalhar com o Bland? Com o Bland? Olha, o Bland, ele sempre me tratou bem. Eu não tenho, assim, pessoalmente, eu não tenho o que reclamar do Bland. Só uma única vez, que eu não sei porquê, nós saímos para fazer, foi o que o Wilson falou, você saía com trocentas pessoas na perua, e eu cheguei, já estava passando acho que da hora, que ele queria a matéria, alguma coisa assim, e ele falou para mim que você não precisa fazer a matéria, não sei o que lá, pode ir embora. Eu falei, tá bom. Guardei minhas coisas e fui para casa. Aí cheguei em casa e falei para minha mãe, eu já vou procurar outro trampo, né? Porque eu falei, tô demitida. Não, mas no dia seguinte eu fui para a redação, porque ninguém me demitiu, só mandou para casa, né? Então eu falei, aí eu cheguei lá, eu quero a matéria para não sei o que lá. Tudo bem, aí eu fiz a matéria e tudo se resolveu, né? E como eu te falei, eu cheguei lá, fiz a primeira matéria que eu fiz para Cidade, saiu publicado e aí ele já me contratou, né? E aí fiquei até numa situação com um amigo meu, com o Djair,
né? Já que a gente vai contar o milagre, eu vou contar o santo, porque eu cheguei toda contente no final de semana, a gente se reunia para discutir texto, discutir algumas outras coisas. Eu falei, gente, fui contratada na cidade de Santos. Aí o Djair olhou para mim e falou assim, claro, loira, olhos verdes, não sei o quê. Tipo, eu falei, oi? Que eu não era o tipo do Bland, né? Né? O que se falava na redação, que a paixão dele era uma outra pessoa, que também já faleceu, uma pessoa maravilhosa, mas que não tinha nada fisicamente a ver comigo, né? Então, assim, a minha história agora, ele comigo, ele sempre foi gentil. E, assim, as dúvidas que eu tive, que eu entrei lá no aquário para conversar com ele, sempre numa boa. A única vez foi essa daí, que eu cheguei vou tarde, mas a culpa não era minha, né? Ele me mandou embora. O pessoal conta muito assim do estilo dele, os trejeitos dele. Primeiro que ele trabalhava dentro de um aquário, Sim. Tinha tal do sininho e que acho que é um cachimbo, é isso? Ele fumava cachimbo. Que eu lembro dele, ele fumava. A percepção que o pessoal tinha o chefe dentro do aquário. Então, é que o Bland, você dificilmente, talvez até hoje, você vê o Bland sorrindo. Ele não era um cara de sorrir, né? Então, normalmente, quando você olhava para o Bland, ele estava com aquela cara tensa, aquela cara fechada. Então, assim, era diferente do resto da redação, né? Porque, por exemplo, se a redação era aquela redação que um estava curtindo na cara do outro, um enchendo o saco do outro, tal, fazendo piada, o Bland era o cara que destoava, né? Ele era aquela cara sempre brava, assim. Tanto que você vê, na festa do Cidade, ele só foi na última. Foi na última que ele foi ou na penúltima? Não lembro agora. Mas ele só foi numa. Então, o Bland era um cara assim, ele não era... Eu não sei até se... Aquele negócio, tem gente que às vezes acha que porque está na chefia, não pode se aproximar demais das pessoas, porque às vezes você pode ter uma dificuldade, né? Então eu fico muito perto do Marco. Aí eu tenho que chamar a atenção do Marco, eu digo, mas pô, o Marco é meu amigo, é meu irmão, como é que eu vou fazer isso? Às vezes tem gente que não consegue, né? É uma dificuldade. Eu não sei se de repente ele vestiu aquele personagem de... E o sininho? Quando tocava o sininho? Olha, o sininho, eu não lembro muito do sininho, não. Eu não lembro muito do sininho, não. Mas, assim, o Bland, se o Bland chamava alguém na sala, já ficava aquela situação meio tensa, entendeu? Então, já ficava aquela situação, o que vai acontecer, né? Mas eu, particularmente, nunca tive problema com ele. Eu tive a sorte de não trabalhar com ele e o que chegou para mim até hoje não me parece uma pessoa equilibrada. A ponto de... a conferir, mas a ponto dele mudar matéria. Mas... E no dia seguinte a profissional que fez, se surpreender com aquela afirmação e depois ter que encarar a fonte de novo, quer dizer, absolutamente antiético, né? Errado, em todos os sentidos, antiético. Você não está no Cidade de Santos, quando ele fechou, mas o que te passou pela cabeça quando você recebeu a notícia? Ó, o Jornal da Cidade de Santos parou de circular. Foi uma tristeza, né? Porque era uma voz, né? Era um contraponto na cidade. O que existia era lamentável até o advento do Cidade. Né? E está aí a realidade até hoje. Né? Então, para mim, foi muito triste saber que ele tinha fechado. Porque realmente era um contraponto, né? Jornalisticamente falando, né? Então, muito triste. Você não está mais no jornal, não. Mas o Cidade fechou, o que você pensou? Triste, porque aí você ficava pensando o seguinte, quanta coisa boa podia ter saído dali, entendeu? Se a empresa tivesse investido mais no jornal, porque assim, o tempo todo que eu trabalhei lá, eu nunca vi um investimento da empresa. O investimento houve, assim, em termos de pessoal, quando veio o Gabriel, né? Porque o Gabriel veio com uma outra noção de jornal e aquilo foi um incentivo muito bom para a gente, né? E o Gabriel era chegado às pessoas, por exemplo. Então, assim, era comum você sair com o Gabriel para comer uma pizza, entendeu? E aí saía um monte de gente da redação com o Gabriel para conversar. Então, assim, o Gabriel era nosso amigo,
Era editor, mas era nosso amigo, né? Agora, eu acho assim, a empresa mesmo nunca investiu, nunca deu um equipamento melhor para a gente, uma redação melhor para a gente, entendeu? Uma cozinha melhor, né? Porque lembra aquele buraquinho do café? Por isso que o pessoal saía para tomar café, a gente não tinha como fazer café lá dentro, então era complicado, né? Então assim, mas é uma pena, é uma pena. E assim, agora a saudade que fica é a saudade do pessoal mesmo, né? Porque assim, foi uma época, para mim foi a melhor época de trabalhar. Sim. Apesar que na pequenas empresas também a gente tinha uma equipe muito legal, mas era uma equipe mais reduzida, tal, onde esse tipo de fraternidade e tal é mais fácil, né? Porque era uma equipe pequena. Agora a cidade teve e todos esses ensinamentos, né? Wilson, qual foi o principal ensinamento que você levou para o resto da sua vida profissional e também pessoal desse período que você trabalhou na cidade? É que você consegue se virar em qualquer situação. Porque você veio do mínimo para realizar o trabalho de jornalismo. Você fazia com o mínimo. Então, quando você parte para redações como Folha, ou Agência Reuters, Estadão, mesmo o Globo, onde eu fiquei, que é uma outra estrutura, você se sente muito tranquilo, porque você tem os recursos. Aprender a fazer sem os recursos, como a gente aprendeu no Cidade, essa foi a grande lição. Faz sem, eu quero ver. Faz sem a ferramenta, eu quero ver. Sabe? Improvisa a ferramenta, eu quero ver. Então, isso Cidade me deu. Tanto que o pessoal falava que a Cidade era a escola de jornalismo, né? Então, porque era dificilmente quem entrava lá e ficava, levava a sério, claro, né? A questão do jornalismo. Você não tinha jornalista ruim dentro da Cidade de Santos. Não. Não existia isso. Não. Né? Eu acho que... Não tinha. Na nossa época, eu não lembro. Acho que todo mundo sabia escrever, entendeu? Tinha uma visão boa do fato, tinha a visão, sei lá, uma visão jornalística do fato. E isso era muito bom, né? Para a gente conviver com isso é muito bom. Porque você trabalhar com uma pessoa que não sabe escrever, do teu lado é jogo duro, né? Aí você fica olhando e fala, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que a média do jornalista do Cidade de Santos era alta. Era alta. E podia ter as suas diferenças ideológicas, de novo, é bom a gente deixar isso claro. Mas a média cultural era alta. Lembrando que Cidade foi o primeiro jornal da região a publicar uma foto colorida. Ah, é mesmo. Uau! Na época, foi um grande impacto. Isso mesmo, bem legal, né? Ai, ai. Foi um tempo bom, foi um tempo bem divertido. E as pessoas, os profissionais, como a Rita falou, eram ótimos profissionais. Eu posso dizer, eu acho que eu posso dizer, porque depois eu fui para a Folha e eu peguei a Folha exatamente na época do Matinar Suzuki, né? Também conhecido na redação como a Geisha Lisérgica. Ele e seu terno giz, lembra? Que era um pessoal que não escrevia uma coisa com a outra, sabe? Então, como é que eu posso te dizer? Eu acho que é uma questão de linguagem jornalística mesmo. O Cidade de Santos tinha uma linguagem jornalística. Sim, mas essa legal. coisa rudimentar do Cidade é o que forjou esses grandes jornalistas, fotógrafos. Você se virava. Era tudo tinha, rudimentar. Inclusive as baratas e os ratos. Os ratos, principalmente. Lembra? Lembro, claro que lembro. Quando eu estava de noite, que eu passava 11 horas da noite lá para deixar equipamento, estavam todos eles lá, meus amigos. Aqueles prédios antigos também, né? Então, e tinha também uma outra coisa que era legal, era a amizade do pessoal que trabalhava na cidade com o pessoal que trabalhava na Bolsa, trabalhava na Bolsa do Café. A gente estava do lado do famoso Senadinho, né? Era ali na esquina. Então, assim, você saía de Cidade de Santos, ia tomar um café ali. Café e ali Paulista, né? Isso, no Paulista. Então, assim, os caras estavam ali. Então, assim,
a nossa intimidade com os políticos da época era grande também, né? Então, era muito legal isso, né? Você tinha uma rua facilidade, inteira, vai. a rua inteira chamava o Itamar de Felício. Só para ouvir o palavrão que ele falava. A rua inteira. Eu acho que a localização da cidade, apesar dos ratos, apesar daquela escadaria horrorosa que a gente tinha que subir, né, tinha... Agora, pois essa escadaria, eu estou lembrando da história do porteiro. Tem uma história do sim. porteiro, Cidade de Santos, alguém já te contou? Não. Do porteiro que barrou o Paulo Maluf, governador. Não foi Paulo Maluf? Não foi Paulo? Não, acho que foi Olavo Setúbal, se não me engano. Não foi Foi? o Setúbal. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Laudo. Laudo Natel foi governador. Acho que foi o Laudo Natel. Não lembro. Eu sei que era, tem o um cara era cara governador do estado. Era governador. Tem um cara aqui, diz que ele ligou lá para dentro, dizendo que é governador. E era. E ele barrou. Ele não deixou o cara entrar. Aí vieram correndo lá da redação na porta para pegar o cara. As histórias da Cidade de Santos eram maravilhosas. Mas eu acho que até assim, o ponto da cidade onde a gente estava também favoreceu, né? Porque ali você estava na questão econômica, né? Que era o café, e no Senadinho ali. Então você ia lá tomar um café, estava cheio de gente lá, que você já na hora já podia travar alguma conversa. Pô, eu vi aquilo, assim, e aí, o que foi? Você entendeu? Você já pegava algumas informações ali mesmo, né? Tinha o Carioca também já na época, né? Mas o Senadinho era nosso vizinho ali. Né? Era. O Itamar Miranda tinha muita história também. O Itamar tinha muita história. Uma excelente história dele é que ele foi para a Antártida. Ele e o Sheik. Foi feito um sorteio na redação e na fotografia, e o sorteado iria. Eu fui o sorteado como fotógrafo, e eu era o fotógrafo mais novo da equipe. Mas a Rita estava grávida, ou a Mariana tinha acabado de nascer. Aí sortearam, não, vamos sortear de novo. Tudo bem. Aí, de novo saiu o meu nome. Aí eu falei, não, então tira meu nome. Aí sortearam o Itamar. Bom, o Itamar fez, sei lá, 30 rolos de slide. Ninguém nunca viu uma foto. Uma. E por quê? Porque ele morava naquela época do lado do Canal 7, exatamente num edifício de 3 andares. Eu cheguei lá, do lado, eu abri a janela, está aqui o Canal 7, e a mulher com quem ele estava casado. Na época, parece que não queria que ele, não gostou dele ter ido, ou alguma coisa assim, e catou todos os filmes dele e jogou lá no canal. O Itamar, você sabe que ele ganhou grana. O que ele fotografou? Tem uma nota de real, que agora eu não lembro qual é, uma foto de Itamar. Não sei se é uma onça, se é alguma coisa. Sabe aquele concurso? Eu não lembro exatamente qual é a nota. Também a gente agora praticamente não vê dinheiro, né? Você só usa cartão, Pix, mas ele ganhou. Então ele ganhou uma grana e ganhou, eu não sei se o governo fazia algum concurso, alguma coisa tal. Mas o Itamar, ele fez bastante trabalho, mesmo depois de sair, né, do fotojornalismo. Eu fiz uma exposição dele na Casa das Fotos, com um trabalho que ele fez em tribos pelo Brasil, né? Ele fotografou, ele fez um monte de fotos. E aí o Wilson também brincava, porque com aquela história de que não fale mal do Itamar, porque ele pode ser seu pai. Então a gente brincava que é o seguinte, as aldeias indígenas iam passar a ter um monte de índiozinho com o nariz bem afinadinho, assim, sabe? Lembra, o nariz de Itamar era bem fininho, que o nariz dos índios ia mudar, porque o Itamar tinha andado em todas aquelas tribos. Mas olha, como fotógrafo, o Itamar, se tivesse vestindo um terno branco, totalmente branco, e entendesse que para realizar determinada foto ele deveria se deitar no chão para fazer, ele se deitaria. Grande profissional. Não perdia uma oportunidade.
Você falou de dinheiro. Atualmente, o nosso dinheiro está desse jeito, né? Atualmente é. Encerramos em grande estilo. Então. Puxa, obrigado. Mas, Muito legal.